Passa no dia a dia sobre aplicações em planos, a que mais fez diferença no meu dia a dia foi a forma prática que ela ensina a escolha de intermediários. O João é de uma cidade bem pertinho aqui de mim, um colega muito querido, e apesar dele falar bem baixinho que ele é educado, a dica que foi mais valiosa para ele foi exatamente o que a Daisy falou, sobre o transmucoso, que é uma parte, Daisy, de um intermediário. O que é um intermediário? O intermediário é qualquer componente que está entre o meu implante e a coroa, tá certo, Daisy? Então, olha, nós temos aqui um componente protético. Não é importante você saber o nome desse componente, porque com o passar do tempo vai mudar o nome, mas o que você tem que saber? Que a nossa coroa, ela vai começar a ser construída a partir desse término do componente, tá certo? E esse transmucoso, idealmente, ele é chamado de transmucoso porque sugere-se que a gente tenha um colarinho de osso, de gengiva aí. Qual que é esse colarinho? É o inserção conjuntiva, epitélio juncional e sulco gengival. Agora, como no caso que o Claudinei perguntou, tem problema, Evelyn, se esse transmucoso ficar dentro do osso, porque a minha gengiva é baixa? Sem problema nenhum, tá certo, Claudinei? Então, vamos lá. Então, vocês já entenderam que um intermediário, ele tem uma porção que é chamada término do componente, que a partir daí vai ser construída a minha coroa, e tem um transmucoso propriamente dito, né? Então, vamos imaginar uma situação que eu perdi esse incisivo central. Vamos instalar o meu implante corretamente 4 milímetros abaixo da gengiva. E agora, note aqui como que o término do meu componente está abaixo da gengiva. Quem consegue, de uma forma muito rápida, me falar por que o término do meu componente está subgengival? Então, olha, vamos lá. A pergunta é, de uma forma rápida, por que o término do meu componente está subgengival? Bora, galera, bora dar o like, bora compartilhar, bora me ajudar, tá? Eu preciso bater mais uma meta aqui, eu preciso 200 pessoas, porque senão o pessoal da Edita Vídeo não vai me pagar a cerveja. Claudinei respondeu. Por quê? Porque eu quero que a minha coroa tenha uma emergência subgengival para que eu consiga, sim, ter um dente bonito, tá? Então, vamos aos cálculos matemáticos aí, né? Então, vamos lá, olha. A distância do término do componente ao zênite gengival, ele tem que ter 1 milímetro para quê? Porque para que o meu dente tenha uma emergência do interior da gengiva. Mais cálculos matemáticos. Olha bem, se o meu implante está 4 milímetros abaixo da gengiva e o meu término do componente tem que ter 1 milímetro abaixo, 4 menos 1, o meu componente deveria ter 3 milímetros. Aí você vai falar assim comigo, Evelyn, eu trabalho com uma empresa e essa empresa ela só tem de 2,5. Não tem problema, gente, porque em geral essas empresas ela tem um colarinho de 0,5 milímetro na hora que acaba o transmucoso para começar o término. Isso dá uma resistência ao intermediário, seja ele um mini pilar, seja ele uma união universal, seja ele um pilar. Então é por isso que as empresas fazem o seu componente aí de 2,5. Então olha, vou falar uma regra, agora a dica é essa, tá? Decora. Se você colocou o seu implante na posição certa de 4 milímetros abaixo do zênite gengival, o seu componente é de 2,5. Evelyn, você não conta o componente de 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5? Não. Por quê? Porque eu instalo o meu implante 4 milímetros abaixo.
e ponto final, eu só tenho componente de 2,5, tá? Então, vamos lá. A segunda dica de hoje foi a questão do transmucoso. A dica final é, se eu coloco meu implante 4 milímetros abaixo da genital, o meu componente protético vai ter um transmucoso de 2,5, para que a plataforma protética, o término, comece necessariamente subgengival. Alguma pergunta? O Kleber Meirelles está falando, porque foi a pergunta que eu fiz, né? Para possibilitar um perfil de emergência. Por isso que o término está subgengival.